e a paz em Cristo Jesus. Nas quarta-feiras eu tenho preparado geralmente o texto e tenho enviado para os irmãos pelo WhatsApp. Hoje está sendo diferente, estou gravando este vídeo para refletirmos na palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Aí eu convido os nossos irmãos para pegar a sua Bíblia e abra o livro de Deuteronômio no capítulo 6, versículo 1 ao 10º versículo. E assim diz a palavra: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, e te ensinasse para que os cumprisse na terra em que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, e eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sobre juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. Amém? Meus irmãos, nós vemos aqui a importância que a família tem para o nosso Deus. Deus aqui está dando umas orientações para que o povo venha possuir a terra prometida. Tem como prioridade obediência a Ele. Ao entrar na terra prometida, ou acesso à terra prometida, o povo deveria ter uma irrestrita obediência a Deus. Obediência a Ele acima de tudo e de todos está o Senhor. Mas também nós observamos aqui que há orientações para a permanência abençoada e frutífera na nova terra, que tem como base a instrução, ensino à família dos mandamentos divinos. A família, ela deveria cumprir com os mandamentos de Deus. Ela iria se multiplicar muito e tudo iria suceder bem. Então essas eram as promessas de Deus, as orientações para a família. Então Deus, quando nós observamos aqui no versículo 4, ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Deus, ele dá início chamando o povo ou a família para declarar que ele é o Senhor, o único Senhor. Os judeus, eles chamam de Shema, ou seja, ouve o Senhor. Eles recitam o Shema pela manhã e recita pela noite. Então Deus chama o povo para ouvi-lo. Ouvir o Senhor, pois eles deveriam obedecer às suas orientações. Era isso que Deus estava falando. Quando chegamos aqui no versículo 5, que ele fala que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, ele diz que a família deveria amar a Deus por completo. O amor a Deus, ele não pode ser parcial. Esse amor a Deus, ele tem que ser completo, com toda a nossa inteireza do nosso ser. Não poderia ser algo parcial, né? E devemos aprender e ensinar a nossa família que Deus deve ser amado com tudo o que somos ou com tudo o que temos. É assim que nós devemos amar ao nosso Deus. Só poderemos aprender isto, né, e ensiná-lo se colocarmos em prática em nossa vida. Se a gente não colocar em prática, a gente não pode ensinar isso à nossa família. Quando partimos para o versículo 7,
o Senhor orienta o seguinte, ó, inculcarás a teus filhos, tá? Delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Então Deus diz que devemos ensinar os mandamentos aos nossos filhos. E aí nós vemos que esse é um desafio nos dias atuais. Sabemos quanto é difícil disciplinar, ensinar os nossos filhos diante da palavra de Deus, porque nós observamos que muitas coisas colaboram para que a nossa família esteja distante de Deus por conta que as coisas que o mundo oferece. Mas devemos lembrar que isso não pode ser uma justificativa para não nos empenharmos ao ensino de Deus à nossa família. Quando chega nessa parte de ensinar a família, Deus tem o cuidado de detalhar. Ele diz o seguinte: inculcarás, ou seja, grave na mente dos seus filhos, através de repetição, né, repetindo a palavra, e aí temos que aproveitar quando eles estão pequenos. Os nossos filhos, eles crescem muito rápido. Então nós temos que aproveitar aqueles que têm filhos pequenos, né, ensinar a palavra, colocar a palavra na mente do seu filho, na mente da sua família. E ele diz mais: falarás dela, da palavra, assentado em tua casa. Então a palavra de Deus, ela deve fazer parte das nossas conversas em família. Ela deve ser, falar sobre Deus tem que ser algo natural. E o assunto Deus, ele deve ser sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, deve estar no meio das nossas conversas. É isso que nós temos que colocar em prática, ou resgatar isso, falar de Deus, né, nas nossas conversas, naturalmente. Ele ainda diz assim, ó, andando pelo caminho, ou seja, nossas atividades, elas podem ser aproveitadas para que nós possamos falar sobre Deus. Podemos encontrar ao nosso redor situações, circunstâncias para falar sobre Deus. Uma tarefa que você faz com a sua família, seja qual for a atividade que você esteja fazendo, você pode aproveitar ali para falar de Deus. Você pode usar a natureza, tem oportunidades para que você possa falar sobre Deus através de algo que você vê na natureza e levar a sua família a refletir. Também ele diz aqui, ó, deitando e levantando-se. Ou seja, esses dois momentos do dia, ao acordar e antes de dormir, nós podemos orar com os nossos filhos. Também é uma oportunidade que nós temos de ensiná-los que nós precisamos agradecer a Deus pela noite, precisamos pedir a Deus que Ele nos proteja e nos dê um sono tranquilo para um novo dia. Então isso nós temos que ensinar a nossa família. Atarás, como ele aqui fala, como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Os judeus, os judeus ortodoxos, eles utilizavam uma pequena caixa, ou seja, duas caixas feitas de couro de animal. E essas caixas, ela tinha parte das escrituras, principalmente esse texto que nós estamos lendo aqui, esses princípios, essas ordenanças que Deus dá. Então, havia essas caixinhas chamadas de filactérios ou tefilim. Uma usa-se na testa e outra usa no braço, para ter acesso à mão. São presas por tiras. A da mão, a do braço, né, ela é para lembrar, para que a prática ela vem antes da teoria, ou seja, a minha obediência a Deus, ou cumprir com a palavra de Deus, ela tem que vir primeiro para depois eu começar a analisar, ou seja, uma obediência restrita. Depois eu vou refletir, mas eu preciso primeiro colocar em prática antes de eu vir buscar a teoria, né? Então podemos obedecer a Deus antes de questioná-lo. O que está também submeteu o nosso coração, fazendo com que as emoções e sentimentos sejam dirigidos por Deus. É assim que nós temos que realizar, que nós temos que fazer na nossa vida. A caixa que fica na cabeça nos lembra que o homem tem que se submeter os seus olhos e os seus ouvidos a Deus. Os judeus também, eles colocavam parte das escrituras na entrada das casas.
Então, Deus chama a família de uma forma geral para que ensine aos seus filhos a sua palavra. E aí cabe para refletirmos. Temos levado Deus a sério, né? Nós temos tido esta preocupação de obedecer a Deus. Precisamos urgentemente obedecer a Deus com toda a nossa seriedade. Não podemos ser parciais, obedecer uma parte e não em outra. Então a família é um instrumento de Deus para abençoar este mundo. O mundo é abençoado pela minha e pela sua família. Nós temos que propagar o reino através da família, da nossa família. Então a nossa família é o tesouro mais precioso que temos neste mundo. Então nós precisamos zelar e cuidar deste tesouro que Deus colocou em nossas mãos. É a minha e a sua responsabilidade de fazer a nossa família aprender sobre Deus e ser próspera espiritualmente neste mundo. Que Deus nos abençoe, que você guarde esta palavra, essas palavras no seu coração, na sua mente e coloque em prática na sua família. E você vai receber as bênçãos que Deus falou aqui, para se multiplicar e vai ser abençoada, né, em todos os aspectos. Que Deus nos abençoe. Amém.